Hoje é dia de tiragem quinzenal e para a gente iniciar essa nossa tiragem quinzenal, hoje nós vamos relembrar de algumas coisas que nós vimos na tiragem lá de outubro, né? Quando nós vimos que para alcançar nossas metas a gente ia ter que botar na balança do que a gente está disposto a abrir mão, né? E o que é essencial para a gente. Por quê? Porque essa segunda quinzena ela já começa nos trazendo esse questionamento de o que é essencial e o que é prioridade para a gente. Então, essa segunda quinzena de novembro, ela nos chama a estabelecer o que é a minha prioridade e para o que eu quero dar foco, né? Com o que eu desejo me comprometer. Então, essa, né, é a primeira mensagem que surge para essa segunda quinzena de novembro. Então, novembro nos chama para esse movimento, né, da gente definir o que é importante para mim, o que é minha prioridade, o que é o meu foco, pelo que eu quero lutar nesse momento, né, o que é importante e o que é importante também eu proteger. Então, nesse movimento de lutar pelo que eu quero, ele também nos chama a manter algumas coisas e nos comprometermos, né, com o que a gente já havia definido. Né? Nos chama a lembrar dos nossos ideais, do que a gente não quer passar por cima, de quais são os nossos princípios, né? E o que a gente não tem como se flexibilizar para se adaptar. O que é a nossa essência, o que é a nossa prioridade, o que são os nossos objetivos e quais são os nossos ideais. É um momento de muitos ideais e de comprometimento e de lealdade com os seus próprios princípios. Essa segunda quinzena de novembro, ela também traz dois movimentos que são muito importantes, de cura e de harmonização. Então, de coisas que não estavam harmônicas, de coisas que não estavam fluindo muito bem, e existem uma tendência a mudanças e possibilidades que se apresentam para harmonizar isso. Então, por que está chegando essa mudança agora? Por que esse baque? Por que essa reviravolta? Para tirar, né, de um momento que não estava fluindo bem e oportunizar uma outra coisa. Então, todos os movimentos que eles acontecem nessa segunda quinzena, eles não são interrupções de plano, eles não são obstáculos, eles são para nos chamar a atenção e nos mostrar, talvez seja melhor pegar esse caminho aqui, porque ele é mais harmônico e talvez te leve exatamente ao que tu busca. Então, as nossas responsabilidades e comprometimentos, elas abrem justamente o contexto perfeito para essas oportunidades que aparecem e a gente tem que saber lidar com essas transformações que estão sendo trazidas, né? Se a gente souber lidar com maturidade, né? Se a gente souber ser forte para aceitar essas transformações, elas nos trazem possibilidades de mudanças e mudanças harmônicas, né? E nos trazem possibilidade de criar, essa é outra palavra-chave. Então, essas possibilidades que elas estão vindo, elas não são coisas prontas, são convites para que a gente possa criar outras bases que são mais sólidas, né? Se comprometer com isso. Então, nós temos empurrões que nos levam a crescer e amadurecer. E nesses empurrões, nessas transformações, um desses elementos, né, desses empurrões, é a questão das verdades, as verdades que surgem, da gente começar a enxergar realmente o cenário que a gente está inserido, de perceber algumas coisas que talvez a gente não tenha percebido com tanta força, né? E a questão é como que eu vou reagir a essas verdades? Eu vou reagir de uma maneira madura, de uma maneira realista, de uma maneira pragmática, ou eu vou continuar fingindo que eu não estou vendo isso que está acontecendo, né? Essa é a chave da questão para o sucesso da nossa próxima etapa, né? É sempre fluir de acordo com o que está chegando para a gente. Então, se verdades são mostradas, eu tenho que lidar com maturidade e responsabilidade em cima desse cenário. E por último, mas não menos importante, é a gente perceber o poder criador dessa segunda quinzena de novembro. Como eu disse, as oportunidades, elas não vêm prontas, elas vêm pra gente construir. Então, essa segunda quinzena, ela fala de criar, da gente criar caminhos, da gente construir coisas. Então, esse poder criativo, não só no sentido de imaginação, mas de criar mesmo, de construir, de ir vendo alguma coisa se concretizando aos poucos, né? Então, esse comprometimento, essa responsabilidade, ela tem também um fator muito profundo nessa segunda quinzena, que nos fala sobre a responsabilidade e o comprometimento com a nossa própria felicidade, com a nossa própria harmonia. Então, bota nas nossas mãos, né, essa capacidade de criar o nosso próprio caminho, de criar a nossa própria base para a nossa felicidade. Então, por isso que a gente inicia com aquela pergunta, né, de com o que a gente se compromete, né? Porque esse é o momento, né? Ele é bem definitivo e bem importante. O que eu vou criar? Estou construindo as minhas bases e essas bases elas vão ecoar até o primeiro trimestre de 2021. Então, se eu quero, né, ser feliz, se eu quero ter um caminho harmônico,
Agora é hora de eu me comprometer em criar esse caminho, né? Escolher quais possibilidades que eu vou abarcar e principalmente o que é minha prioridade, onde que eu quero chegar, o que eu tenho que proteger e o que eu tenho que criar. Então, esse é o momento da nossa segunda quinzena de novembro, né? A gente percebeu que é um momento de muita responsabilidade e essa responsabilidade não é só pelos outros, mas por mim mesmo e pela minha felicidade, né? Pelo meu próprio caminho, né? Da gente perceber que não é só o universo, né, que despeja coisas em cima da gente, mas que a gente tem esse potencial criativo da gente criar o nosso caminho e depende muito, né, do que a gente escolhe se comprometer, né, e pelo que a gente se responsabiliza. Bom, é isso que nós temos para essa segunda quinzena de novembro, que é tão forte, né, que é tão intensa, né, traz tantos comprometimentos, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Comente aqui o que você espera desse mês de novembro, com o que você está se comprometendo, o que você escolheu, né, se comprometer. E é isso, seja responsável pela sua felicidade e bora criar!